Antes de começar a oração desse vídeo, quero deixar aqui no primeiro link da descrição um e-book com 10 passos importantes de como você ter uma família abençoada e estruturada, filhos bem educados e as finanças organizadas. Corre lá nesse link e adquira o e-book. Bom dia, graça e paz. O texto que nós vamos ler hoje está no livro de Daniel, no capítulo 6, dos versículos 6 ao 10. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que acostumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Quando nós lemos esse texto que fala, sobre como Daniel foi levado à cova dos leões, e nós vemos aqui que esses supervisores, do rei, os governadores, aqueles homens, eles tramaram contra Daniel, porque ele já sabia que Daniel orava ao seu Deus, que Daniel era um homem fiel ao Senhor Deus. E se nós continuarmos aqui, além do o livro de Daniel, nós até podemos nos questionar, porque Daniel ele poderia ter evitado ser lançado na cova dos leões. Ele poderia sim ter se mantido aqui fiel ao Senhor, orando como ele sempre orava, mas ele poderia ter feito isso de forma escondida. Mas a palavra de Deus diz que não foi assim que aconteceu. Esses homens aqui que eram os rivais de Daniel, armaram essa cilada porque sabia da prática que Daniel tinha, a prática diária de oração. E Daniel estava plenamente consciente da trama que fizeram. E ele poderia muito bem ter decidido orar em particular até que as coisas se acalmassem. Ele poderia ter se mantido em silêncio, mas Daniel não era assim, não era esse tipo de pessoa, Muito pelo contrário. Daniel, quando ele soube que a ordem, o decreto do rei tinha sido assinado, imediatamente ele entrou na sua casa, foi para o seu quarto, como sempre fazia, e mesmo com as janelas abertas para o lado de Jerusalém, ele se ajoelhou e orou 3 vezes por dia, dando graças a Deus, assim como ele tinha o hábito de fazer. Daniel não entrou em pânico, Daniel não se amedrontou e nem barganhou com Deus. Muito pelo contrário, ao invés disso, ele permaneceu e continuou a proceder da mesma forma. A palavra de Deus diz, como de costume, ele não mudou nada na sua rotina. Ele não se intimidou pela pressão, pela perseguição daqueles homens. A vida consistente de Daniel em oração ao Senhor é uma lição para mim e para você. A força de Daniel veio de Deus, e a quem
Daniel queria agradar todos os dias, era o Senhor. Independente dos decretos do rei, independente dos seus inimigos, Daniel permaneceu fiel ao seu Deus. Quando veio a crise, quando veio a pressão, ele não precisou mudar em nada a sua prática diária de encontro com o Senhor. Ele simplesmente permaneceu comprometido com seu Deus. Independente do que viesse a acontecer com ele, ele permaneceu como de costume. E o final dessa história todos nós já sabemos, né? Daniel foi lançado na cova dos leões e o Senhor o livrou da fúria daqueles leões. E nesse mesmo capítulo 6 de Daniel, no versículo 22, diz assim: O meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. E também contra ti não cometi mal algum, ó rei. E o rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. E quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Que eu e você possamos permanecer confiando no nosso Deus e sendo fiel a Ele, tendo uma vida consistente de fidelidade, de amor e santidade ao Senhor. Nós seremos libertos, né? O Senhor também vai nos livrar de todas as armadilhas do inimigo, assim como Ele fez com Daniel. Vamos orar? Senhor nosso Deus, louvado e exaltado seja o Teu nome, Pai. Nesta manhã maravilhosa, Senhor, mediante a Tua palavra, eu quero Te agradecer, porque temos um exemplo tão maravilhoso do profeta Daniel, de fidelidade, de amor ao Senhor. Mesmo diante das crises, diante da pressão, diante, Senhor, das ameaças dos inimigos, ele permaneceu fiel a Ti. Nada foi alterado na sua conduta, Senhor. Nada foi alterado nas suas atitudes, ó Deus. Nada dessas coisas que aconteceram abalaram o Teu servo Daniel. Por isso, nesta manhã, que o Senhor tome as nossas vidas em Tuas mãos, porque nós também não queremos ser abalados mediante as circunstâncias, mediante, Senhor, aquilo que o inimigo tem colocado para nos amedrontar, Senhor, para nos paralisar, Senhor, para nos fazer, ó Deus, deixar de crer, Senhor, em Ti. Em nome de Jesus, Pai, fortalece a cada pessoa que está ouvindo esta oração nesta manhã. Que o Senhor nos encha de autoridade, que o Senhor nos encha de fé e assim como Daniel, nós possamos permanecer firmes e crendo na Tua palavra e nas Tuas promessas sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.